dia! Bom dia! Oh, que beleza! É, Existem várias maneiras de você divulgar a palavra de Deus, né? Várias. Pessoalmente, conversando, mas também uma através das redes sociais. Se inscreva no nosso canal YouTube Sara Recreio. Se inscreva. Às vezes você assiste e não se inscreve, não lá dá. É uma forma de você estar divulgando. Existem pregações nossas que já atingiram milhares de visualizações. Isso é muito bom, né? Pessoas ouvindo o Evangelho. É uma forma de você participar da expansão do Evangelho. Amém? É, eu tive uma época que eu trabalhei com projetos de TI e certa vez eu fui na Secretaria de Fazenda no Rio de Janeiro porque eu estava representando um grupo e o grupo estava fazendo reuniões com a secretaria. Eu fui lá assistir essas reuniões e o grupo que eu representava começou a oferecer os diversos programas, né? E alguém lá da Secretaria de Fazenda falou assim: ah, mas a gente já tem. Ah, você já tem? Já, tá. E, e tal coisa, assim, quero dizer, pô, você um negócio assim que vai fazer revolucionar. Ah, mas isso a gente já tem. Ah, mas acho que uns 4 ou 5 produtos que a empresa ofereceu, eles falaram assim: ah, mas isso a gente já tem. Aí veio uma pergunta que eu queria fazer, mas fizeram na minha frente. Vocês estão usando? Vocês implantaram o programa? Vocês estão rodando? Não. Onde é que está esse programa? Está na prateleira. Está lá a caixa do programa com todos os manuais, todos os naquela época, os CDs, né? É, tudo aquilo estava lá, aquelas caixinhas direitinho lá, juntando poeira. Mas por que vocês não estão usando? Mil desculpas, né? Então, é claro que eles não estavam usando porque era mais cômodo ficar com o velho, a velha maneira de você fazer as coisas. Só que eles estavam assim na idade da pedra, tendo em vista o que a revolução da informática, dos sistemas, estava oferecendo. Quando eu olho para a vida cristã, eu vejo que tem algumas coisas que nós temos e que a gente não usa. Não usa. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante na nossa fé, que é a graça de Deus. A graça de Deus é o pilar da nossa fé. Não tem jeito de você trabalhar qualquer coisa se não for entendimento da graça. A graça, 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 graça. É a coisa mais importante que tem. Eu tentei jogar bola, nunca consegui. Meus irmãos jogavam bola. A gente morava numa vila, então era futebol de manhã, de tarde, de noite. Enquanto tivesse um garoto, tinha bola. E eu não era escolhido. Vocês já perceberam que eu tenho um trauma, né? Eu era escolhido. Não, claro que eu era escolhido. Vai pro gol. Ah, vai pro gol. Né? Um grande goleiro. Sabe uma coisa que eu acho que na vida a gente tem que ter uma certeza. Os homens não nos escolheram, mas Deus nos escolheu. Essa brincadeira do futebol, né? Mas a coisa mais certa do mundo. Sabe, os homens não te escolheram. Os homens não te escolheram. Você não foi escolhido, mas Deus te escolheu. Eu entendo isso pela graça. Quando eu entendo a graça de Deus, não é que eu não posso, eu não preciso ser melhor em nada. Eu não preciso ser o melhor jogador, melhor goleiro, melhor isso, melhor aquilo. Não preciso. Por quê? Porque o Pai me escolheu. Então, quando
existem várias, como é que se diz? Definições de graça. Vamos ler Efésios 2:8, por favor. 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça sois salvos. Olha só, pela graça de Deus fomos salvos. Graça, favor e merecido. Uma das definições de graça é favor e merecido. Você não merece, mas você tem. Você não merece ser escolhido, mas foi escolhido. E aí eu vejo que a salvação, volta no 8, a salvação, pela graça sois salvos, que a salvação é um presente gratuito que Deus nos deu. Pastor, mas nós não estamos na campanha, como está a sua alma? Estamos na campanha, peraí, eu estou preparando o caminho para chegar lá. A salvação, ela é um presente gratuito. Ninguém chega no céu com o peito cheio de medalha, divisas. Não, todo mundo chega igual. Pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, quer dizer, não foi você que fez, foi ele, é dom dele, é a demonstração do amor ativo de Deus. 9. Não de obras. Ou seja, salvação não é aquilo que você faz. Salvação não é aquilo que você faz. Salvação é aquilo que Deus fez por você. Diferente. Salvação não é o que você faz. Salvação é aquilo que Deus fez por você. Eu não mereço, mas eu preciso. Eu não mereço, mas eu preciso. Ele me comprou por um preço caríssimo, sangue precioso do Filho dele aqui na terra. Não somos salvos. Coloca no 8 de novo aqui, que eu acho que é importante você ver aqui uma peculiaridade. Porque pela graça sois salvos. Você não é salvo pela fé, você é salvo pela graça. Mediante a fé. A fé é a ferramenta que você tem para dizer assim, opa, eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Pela fé. Entendeu? O que me dá essa salvação não é a minha fé, é a graça. Mas eu preciso da fé para tomar posse da graça. Pela graça sois salvos, pelo amor infinito, pelo amor misericordioso. Eu sou salvo mediante a fé que eu tenho. A fé é a ferramenta, a fé é o instrumento. Fé é a maneira pela qual eu tomo posse da graça. Sabe qual é a definição de fé que eu peguei? Fé é a mão estendida de um pedinte na rua, pedindo uma recompensa do rei. Ou seja, o pedinte está com a sua mão levantada, esperando uma recompensa do rei que vai passar. Que recompensa é essa? Salvação. É fé. Eu vou ficar aqui e eu sei que eu vou receber a minha salvação. Por quê? Porque o meu rei vai me dar. Pela fé. Eu recebo a graça. Eu abraço a graça pela fé. Eu recebo a graça pela fé. Não, mas eu chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, você está com todos os seus pecados perdoados. Eu olhei sua ficha corrida aqui, não tem nada. O cara, peraí, por quê? Eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Por isso que é importante a fé, porque a fé chega e fala assim, não, peraí, pela fé. Certeza das coisas que eu espero. O que eu espero? Eu espero a misericórdia de Deus. Isso é muito importante. Qual é o resultado da salvação? Agora vem o resultado da salvação. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas porque eu sou salvo, então eu sou
eu tenho boas obras. Eu não sou salvo por causa delas, mas porque eu sou salvo, eu faço as boas obras. Estou sendo muito professor aqui, tá, gente? Eu não sou salvo pelas boas obras, mas, puxa vida, a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, a partir do momento que eu arrependimento, a partir do momento que eu tenho um contato com o Espírito Santo, as boas obras vão vir. Boas obras através do arrependimento, entendimento da graça. Arrependimento quer dizer assim, eu não sou suficiente. Eu não sou capaz de. Então eu me arrependo e digo, Senhor, pela graça eu recebo a tua salvação. Pela fé que eu recebo a tua graça. Transformação. Eu falo muito que quais são os frutos de arrependimento? Não é não? Aquela, se eu te der uma carteirinha, né? Carteirinha da Sara Nossa Terra, isso já vai te dar salvação? Com sua foto, data de nascimento. Quem sabe você até consegue meia no cinema. Vai te dar salvação? Não. Agora, o entendimento da graça pela fé vai transformar a sua vida. E a sua vida transformada, então você vai ter as boas obras. Quer ver uma coisa? Quando eu vejo pessoas se dedicando a outras pessoas, eu vejo assim, a conversão chegou ali. Porque uma forma de eu perceber a conversão é quando eu percebo, quando eu não olho só para mim, eu olho para o outro. Quando eu estou olhando só para mim, 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 opa, está faltando o Espírito Santo, está faltando transformação. A transformação me faz uma nova criatura. E essa nova criatura tem os frutos do Espírito. E essa nova criatura me faz uma pessoa que foge do pecado, que diz não para o pecado. Por quê? Por que não? Mas por quê? Por que não? Por quê? Porque eu não quero. Por quê? Porque não faz bem para mim. Quando as boas obras aparecem na minha vida, eu percebo que a salvação entrou e está fazendo diferença na minha vida. Vamos ler de novo 2:8 e 9:10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não de obras. Eu não preciso das obras. Por quê? Porque senão eu vou bater no peito, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não preciso de Deus, eu posso fazer minhas obras. As minhas obras vão me justificar. Não de obras. A minha salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. 10. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Aí então vem como consequência. As boas obras são consequência da minha conversão, da minha experiência com a graça. Aí vem as boas obras. Eu queria falar um pouquinho. A Bíblia toda ela é cheia de graça. Né? Graça, 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 graça. Até no Velho Testamento é graça. Né? Em Gênesis eu vejo a graça se manifestar pela criação. A graça. Em Êxodo eu vejo a graça se manifestar pela libertação do povo. E em Levítico e Números eu vejo que a graça se manifesta através de regras para a minha obediência, e essa obediência vai me trazer vida em abundância. Eu vejo isso em Levítico e Números.
Em Deuteronômio, eu vejo a graça que indica. Deuteronômio fala assim, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Não, 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 vai por aqui, vai por aqui. A graça indica para mim o melhor caminho. Porque eu mereço? Não. Por que então? O amor infinito de Deus, manifestação do amor infinito de Deus por você. A gente vai, livro de Josué, eu vejo a graça. O que eu vejo? A graça vencendo inimigos terríveis. Terríveis, terríveis. Terríveis. Em Juízes, o que eu vejo? A graça que ouve o clamor do povo e os livra do mal. De repente, o povo começa a clamar, Senhor, Senhor, está tudo ruim, está tudo mal, não sei o quê. Aí Deus manda uma solução. Por quê? Pela graça. O povo clamou, o povo estava em pecado, o povo fazia o que era mal aos olhos de Deus, aí vem o quê? A manifestação através da graça. No livro de Ruth eu vejo a graça se manifestar quando Deus desce para ajudar uma pessoa que está extremamente pobre, empobrecida, desamparada, sem nenhuma esperança. Ele desce e ajuda Ruth. Graça. Então no Velho Testamento, eu já vejo aquela... Agora, se eu for pular para o Novo Testamento, aí, se eu for conversar com Paulo, então, aí é graça, 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 graça. Graça não pode ser aquilo que eu tenho entendimento, mas eu não vivo. Não pode. Eu preciso viver a graça. A graça tem que fazer parte da minha vida. A graça tem que ter, sabe? Eu entendo, concordo plenamente com terapia. Concordo plenamente. Eu sou a favor. Né? Toda hora alguém me pergunta assim, outro dia eu fui a uma reunião de pastores e um estava dizendo para o outro assim, você precisa fazer terapia. O cara, eu fazer terapia, bebê. Aí alguém me perguntou, o que o senhor acha, bicho? Eu falei, olha, eu não acho que todo mundo tem que fazer terapia. Eu não acho que não. Mas também nunca encontrei alguém que não precisasse. Nunca encontrei, nunca. E o cara que estava do meu lado, é o tipo do cara que tinha que ser internado. Internação, 24 horas. Internado. Ele, eu não preciso. Cara, eu creio que a terapia é importante, mas a terapia é importante, muito importante. E por que a terapia dá certo em muita gente? Dá certo porque quando a pessoa pega aquilo que ela viu, percebeu na vida dela, e ela junta com a graça de Deus. Com a graça. Eu não mereço, mas eu tenho. Eu não mereço, mas o meu pai me deu. Eu não mereço, mas o meu pai me escolheu. Eu não mereço, mas o meu pai me escolheu. Tem gente que passa a vida inteira sem sentar na mesa do banquete. Por quê? Porque não merece. O sentimento é, eu não mereço. Eu gosto de pregar sobre prosperidade, eu gosto de pregar sobre fé, eu gosto de pregar sobre milagre, eu gosto de pregar sobre os muros de Jericó caindo. Eu amo pregar sobre isso. Mas não adianta pregar sobre isso se você não tem entendimento da graça. Aí o prêmio não é para você, é para o outro. A bênção não é para você, porque você não merece. É para o outro. Você precisa entender a graça de Deus. Porque quando você perde a graça, o seu terreno vira um terreno fértil. E toda palavra que for semeada, ela cresce. Mas porque você tem entendimento da graça. Sem entendimento da graça, o seu terreno é pedra pura. Cai a semente, mas não germina. Como é que está a sua alma, querido, querida? A graça de Deus é mais do que um favor. A graça de Deus é mais do que um favor. Eu estou indo além daquela definição que eu dei. A graça de Deus é a manifestação do amor de Deus na sua vida. É a manifestação, uma manifestação ativa de todos os dias, de todas as horas, de todos os momentos. É uma manifestação ativa. Não, um dia aconteceu, no outro dia aconteceu, não, é todos os dias.
Quando você acorda, levanta as mãos, a sua voz, coloca um louvor para escutar e lê um salmo bem cedo, a graça de Deus já está ativada ali para a sua vida. Você recebendo a palavra, recebendo as promessas de Deus. A graça de Deus atinge o seu emocional. Por que ela atinge o seu emocional? Agora eu vou chegar lá. Primeira coisa, porque a graça de Deus revela quem Deus é. A graça de Deus revela quem Deus é. Salmo 103:8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Olha só que coisa linda. O Senhor é misericordioso, tem misericórdia e compassivo. Coloca numa outra, coloca a NVT para mim, por favor. Aqui está dizendo quem Deus é. Quem é teu pai? Teu pai é uma pessoa misericordiosa, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é cheio de misericórdia, lento para se irar. Já pensou se Deus fosse rápido para se irar, hein? A gente morrer fulminado. E cheio de amor. Isso, então a graça, quando eu entendo a graça, eu entendo quem Deus é. Quem Deus é? Misericordioso, compassivo. 2, a graça remove a condenação. Romanos 8:1 tem, pois já não há, agora pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora começa a ficar bom, hein? Eu entendo quem Deus é. Agora sim, a graça remove toda a condenação. Mas eu errei, eu falei, eu errei. Me disseram para não fazer isso, eu fiz. Tá. Quando você entende a graça, isso remove a tua condenação. Já não tem mais condenação. Aqui que está o X da questão. Porque no fundo, você acha que você merece a punição que você está tendo. Você acha que todo mundo é para o banquete, menos você. Por quê? Porque você errou. Aqui, a graça cura emoções. Quantas pessoas chegam para mim, elas possuem uma culpa crônica. Culpa crônica. Ela tem uma culpa. My name is culpa. Tem um troço assim, culpa. Por quê? Porque errou. Por quê? Porque já nasceu num lar despedaçado. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo outro. Tem pessoas que têm culpa crônica, tem pessoas que têm uma vergonha profunda. Tem pessoas que não conseguem se relacionar dentro da igreja porque tem uma vergonha profunda do seu passado. Ou de onde veio, o que fez, o que deixou de fazer. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A relação com meu pai, comandante Arlindo, era assim. Meu pai saía de manhã, isso qualquer dia, feriado, dia santo, podia ser qualquer dia. Meu pai deixava um bloco de exercício para a gente fazer. Rapaz, era uma confusão. Passava o dia inteiro brincando. Quando chegava na hora que ele estava chegando, começava a fazer tudo errado, não sei o quê. Meu pai olhava aquilo. Eu tinha um medo de punição, porque... Caramba, se meu pai sai de casa 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, e se eu sento, fica ali 1 hora e meia fazendo giro, acabou, não precisava brincar o dia inteiro. Mas não, eu brincava e depois eu ia. Quem aqui deixa as coisas para a última hora? O pessoal da televisão não está vendo, mas todo mundo levantou o braço. O pessoal da televisão não está vendo, mas todo mundo... Quem aqui deixa as coisas para a última hora? Amém. Isso aqui é um povo de verdade, vocês. Vocês falam a verdade mesmo, vocês não escondem, não.
A gente deixa tudo para a última hora. E eu vivia com medo, medo de punição. Ele vai chegar, e ele vai reclamar, e ele vai brigar. Eu me relacionava com meu pai o tempo todo com medo de punição, porque ele sempre estava exigindo de mim alguma coisa que eu não estava conseguindo fazer. Então eu tinha medo de punição. Eu ficava o tempo todo sabendo, eu estou devendo. Se meu pai desse uma surra em mim todos os dias, todo dia não, exagero, tá? Dia sim, dia não, ele não saberia por que estava me batendo. Mas eu saberia por que eu estava apanhando. Porque eu sempre estava aprontando, eu e meus irmãos. Ele falava, não faz. A gente aí você fica com esse medo. Mas quando você entende que a graça remove toda condenação, você não precisa mais se relacionar com medo. A graça, eu falei, a graça revela quem Deus é, a graça remove toda condenação, a graça confirma seu valor. Você tem valor. Efésios 2:8, aprendemos que somos salvos pela graça, pela graça. Você tem valor, pela graça. Deus te ama, pela graça. Você tem fé? Tenho. Recebeu a graça como estilo de vida, como estilo de relacionamento com Deus? Sim. Então você tem valor. A graça te devolve isso. Como eu sei que eu tenho valor, quais são as consequências disso? As consequências disso são uma identidade. Uma identidade firme. Quem você é? Filho, filha de Deus. E ninguém pode tirar isso de mim. Quem você é? Filho e filha de Deus. Ninguém pode tirar isso de mim. Quem você é? Filho e filha de Deus. Ninguém pode tirar isso de mim. Pronto. Ninguém pode. Por quê? Porque eu sou. Mas você não merece? Eu sei. Então, a graça confirma o valor. Eu tenho uma identidade. A minha autoestima, eu posso ter autoestima. Por quê? Porque não tem mais acusação. Por quê? Porque não tem mais dívida. Por quê? Eu posso ser criativo. Eu posso acreditar nas promessas, crer nas promessas. Por quê? Porque eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Sou filho de Deus. Ai. A graça confirma seu valor. Vou falar uma coisa aqui que é pesada, hein? A graça me dá libertação da necessidade de provar alguma coisa para alguém. Tem gente que faz coisas na vida, muitas coisas, para provar alguma coisa para alguém. Porque não entendeu a graça. Eu tenho valor quando eu tiver tais coisas. Eu tenho valor. Aí a minha vida se complica, porque eu quero provar que eu tenho valor, porque eu tenho coisas. Quando você entende a graça de Deus, sabe o que é a graça? A graça é o seguinte, tem um banquete daquele assim, né? Uma vez eu fui convidado para uma festa, eu fui com um bando de gente para uma festa e de casamento, e quando eu cheguei na festa, eu falei assim, cara, cadê o convite da festa? Não, a gente tem aqui, a gente é penetra. A gente é penetra. Gente, tá brincando? Não, a gente é penetra. Isso foi lá no interior de Goiás, isso aqui é penetra. Mas, cara, como é que você vai entrar na festa do cara, de casamento, cara? Você não conhece o cara, não conhece a noiva, não conhece ninguém. Não, mas a gente tá aqui, nós somos de fora, tem que entrar. Foi ruim a beça. Depois todo mundo queria me conhecer o pessoal. Nós éramos uma empresa que estava chegando. Foi legal, foi bacana. Quando você entende a graça, você senta na mesa do banquete e você não se sente penetra. Nós temos nossos heróis, temos pessoas que nós admiramos, sim ou não? Sim ou não? Sim, admiramos, né? Você vai sentar nesse banquete, aquela pessoa está lá também.
Ali não vai ter mais santo ou menos santo. Ali não vai ter mais sucesso ou menos sucesso. Ali vai ter graça. Graça é você sentar na mesa do banquete. Você não precisa provar nada para ninguém. É pela graça. Graça me sustenta nas fraquezas. A minha graça te basta. Aqui está dizendo o seguinte, sabe? Graça não quer dizer que eu não vou ter dor, não vou ter circunstâncias, eu não vou ter problemas. Não. A minha graça te basta. Fala assim, tá passando uma situação difícil? Tá. A minha graça te basta. A minha graça te fortalece nos momentos mais difíceis, nas decisões mais difíceis. A minha graça te basta. A graça, meu irmão, produz paz. A graça produz paz. A graça perdoa pecado. A paz que excede todo o entendimento, já dizia Paulo. A paz que perdoa o passado, sustenta o presente, garante esperança para o futuro. Paz, 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 paz. A graça que me dá paz. Agora, estou terminando. Jesus viveu a graça. Uma vez eu fui para uma conferência e foi muito legal, muito legal. Foi lá em Petrópolis. Um pastor, amigo meu, me convidou, eu fui lá. E era sobre graça. Quem pregou lá foi um bispo da Metodista, Paulo Lockman. Que palavra que esse homem deu, gente. Ele leu um texto de uma passagem de Jesus, mas assim, foi de uma beleza, de uma sabedoria. E uma pessoa me perguntou, o que você está querendo aqui? Eu falei para ele, eu estou querendo aprender a viver a graça nos meus relacionamentos. Porque é muito fácil eu entender a graça. Não é fácil, mas é um processo. Eu entendo a graça de Deus para mim. Mas eu preciso ser instrumento de paz também, de graça também. A graça de Deus tem que refletir na minha vida. Não é só eu dizendo, eu sou, né? Meu pai me escolheu, eu sento no banquete, acabou. Não, eu preciso fazer com que a graça que eu aprendo, que eu vejo, que eu percebo, possa ser viva, percebida, vista na minha vida. Então Jesus perdoou a mulher adúltera. Olha só. Uma mulher que foi pega em adultério. No Velho Testamento diziam que podiam apedrejar ela e o marido, ela e o homem. Jesus fala assim para ela. Jesus fala, né? Todo mundo está vindo. Pai, Senhor, o que eu faço agora? Aí Jesus falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Já começou a ensinar graça aí. Como é que é? Você cheio de pecado quer apedrejar o outro? A segunda coisa que Jesus falou para aquela mulher foi, nem eu te condeno e não peques mais. Uau! Nem eu não te condeno. O que eu vejo aqui? Ele ignorou o erro dela? Não. Ele ignorou o erro dela? Não. Ele disse para ela, vai e não peques mais. Sai dessa vida de pecado. Ele não ignorou. Ele humilhou essa mulher? Não. Ele não humilhou essa mulher. Ele oferece perdão. Vai. E depois fala assim, não peques mais. O que ele disse para ela? Recomeça a tua vida. A graça atinge o passado dela, o presente naquele momento lá que podia ser apedrejado, e o futuro. A graça mexe no passado, no presente e no futuro. No passado, tira toda acusação. No presente,
te faz igual aos outros. E o futuro? É um futuro diferente. Por quê? Porque é pela graça. Porque quando eu tenho graça, meu querido, eu tenho uma oportunidade de recomeçar. Aqui na mulher adulta eu vejo que graça é verdade, 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 mais misericórdia. Ele falou verdade para ela, falou, não peques mais. Falou verdade. Graça é verdade. Olha só que coisa. Graça é verdade, mais misericórdia. Você está vendo que o negócio está difícil. Parar aqui está difícil, né? A mulher samaritana. Jesus conversa com a mulher rejeitada socialmente. Primeiro que ela era samaritana. O judeu não falava com o samaritano. Muito mais com uma mulher sozinha, meio-dia no sol, tirando água do poço. Ele quebrou a barreira. Ele oferece para ela água viva. Água viva. Ele falou assim, eu sou o Messias. Eu sou aquele que havia de vir. Eu sou o prometido. Eu vou te dar água viva, água que vai sair do seu interior. Recomeço, 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 recomeço. Oh, meu Deus. Aquela mulher era desprezada, tão desprezada, porque ela já tinha não sei quantos maridos, que ela ia buscar água na hora que ninguém ia buscar. Por quê? Para não ser apedrejada. Para quê? Para não ser insultada. Ele devolve dignidade àquela mulher. Por isso que eu digo, eu preciso aprender a viver a graça de Deus. Eu não posso ter aquele dedo de acusação. Ele não teve. Se você ler o texto que está em João a respeito dessa mulher, ela tratou mal Jesus, ela foi indelicada, ela foi mal educada. Ele estava vestido de rabi, ele era uma autoridade, no entanto, aquela mulher o desprezou, o desqualificou, foi, como é que eu diria, foi inadequada para ele. Na cruz. O maior ato de graça de Jesus foi na cruz, quando ele disse, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava com uma coroa de espinho cravada na cabeça, as suas costas estavam dilaceradas pelos grilhões, pelos chicotes. Ele tinha apanhado, ele tinha sido cuspido. A cruz, esse ano nós vamos de Israel, já vai separando a data aí, novembro, segunda semana de novembro nós vamos em Israel. Você vai descobrir que a cruz não é essa aí, não. A gente tem. Ela é muito menor, é uma árvore em que eles pegavam a parte horizontal e botavam em cima. As pessoas podiam cuspir em Jesus. E foi nesse ambiente terrível que Jesus disse, Senhor, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. O amor de Deus vai muito além da ofensa. Para você entender, você fala, Senhor, pastor, mas e a minha alma, como é que fica? Eu estou dando uma porta de libertação para a tua alma. A graça. Porque a gente fica preso em ofensas, em situações, em traições, em decepções, desculpa a palavra, desgraças, e ficamos aprisionados nisso. E quando você entende a graça, você está livre para receber a bênção. Por último, eu estou falando que Jesus, quando Jesus estava vivo, Jesus na cruz, e depois da ressurreição. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Jesus tinha dito para ele, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E quando ele nega Jesus, ele levanta e Jesus estava olhando para ele. Jesus sendo humilhado, cuspido, agredido.
Pedro foge, vai pescar. É muito forte isso, não, gente? Jesus vai lá, Jesus apresenta uma fogueirinha, faz uma fogueira, pega uns peixes, pão, peixe. Eles estão pescando nada. Jesus fala, joga do lado direito, rapaz. Prende aí, joga do lado direito. Aí jogaram, encheram de peixe. Pedro sabia, reconheceu, viu aquele quem era, se joga na água e chega e encontra com Jesus. O que eu aprendo aqui? Ele não expõe, não humilha Pedro de jeito nenhum. Ele não humilha. Ele podia ter botado o dedo na cara. Nós somos muito assim de botar o dedo na cara e dizer você. Jesus não. Graça é restaurar, é reconstruir alguém depois que esse alguém falhou. Eu estou mostrando aqui como é que Jesus foi, como é que ele viveu a graça com as pessoas. Graça não pode ser uma teoria, graça tem que ser um estilo de vida. Graça tem que ser um estilo de vida. Aí falou, mas pastor, Espírito Santo. Mas pastor, Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo descer sobre você. Busque o Espírito Santo. Canta uma música de manhã. Leia um salmo. Devocional. Isso vai te ensinando, vai quebrando. Você é uma pessoa em transformação. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, pelo poder do relacionamento. Você é uma pessoa em transformação. Me perdoe, eu não anotei esse versículo. Coloca aí, Isaías 61:7. Isaías 61:7. Acha ele para mim. Resumindo, diz assim: Jesus demonstrou graça quando perdoou em vez de condenar. Acolheu em vez de excluir. Restaurou em vez de jogar fora. Amou mesmo. Jesus amou mesmo sendo ele, Jesus, rejeitado. Restaurar. Graça é restaurar. Graça é aperfeiçoar. Graça é restaurar, salvar, é reconstruir alguém, mesmo no momento que essa pessoa falhou. Isso é graça. Minha esposa escreveu um livro maravilhoso, escrito As 3 Dimensões do Perdão. Você precisa ler esse livro. As 3 Dimensões do Perdão. Não lê uma vez só, não. Lê 2, 3. Fantástico livro, fantástico. Esse aqui é um versículo que muitas vezes eu recorri na minha vida como uma tábua de salvação. Isso aqui é uma promessa de Deus para você. Isso aqui é um versículo para você botar na sua agenda. Isso aqui é um versículo para você botar decorar esse versículo. Isso aqui é um versículo maravilhoso. Maravilhoso. Porque a gente, quando nós passamos por um período de perda, frustração, decepção, quebradeira, separação, seja lá o que for, nós nos sentimos extremamente envergonhados. E quando nós estamos dentro do problema, a gente só olha para aquele momento de perda em que eu me sinto extremamente envergonhado. Aqui tem uma promessa, fala promessa. Aqui fala assim, promessa. Fala assim, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida.
A graça não depende do merecimento humano. A graça é o amor de Deus, que vai além de qualquer ofensa. Fala assim, em lugar da vossa vergonha. Não, vamos mudar. Tá bom? Vamos lá. Em lugar da minha vergonha. Fala mais alto, em lugar da minha vergonha. Eu terei dupla honra. Vamos mudar. A gente pode tudo, né? Fala assim, em lugar da minha vergonha, eu tenho dupla honra. Eu tenho. Em lugar da afronta, eu exulto. Fala assim, repete comigo. Eu exulto na minha herança. Por isso, eu possuo a terra, o dobro. Eu possuo o dobro da terra. E eu tenho. Olha só que loucura. Perpétua alegria. Aleluia. Aleluia. Uma igreja saudável é uma igreja que entende a graça e vive a graça. Uma igreja saudável é uma igreja que entende a graça, vive a graça, se relaciona através da graça. Em que eu perdoo, em que tenho perdão na minha vida para todas as circunstâncias. Jesus, quando estava na cruz, ele disse, perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Que assim seja a sua reação em todas as circunstâncias. Vamos ficar de pé. Vamos ler esse versículo de novo? Repete o que eu vou falar. Aleluia. Te prepara para isso como... Te prepara. Em lugar da minha vergonha, eu tenho dupla honra. Em lugar da afronta, eu exulto, eu me alegro, eu me regozijo na minha herança. Por isso, eu possuo o dobro da terra. E eu tenho hoje. Amanhã vai virar hoje. Então eu tenho hoje. Por causa da graça. Eu tenho hoje perpétua alegria. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas. Eu tenho hoje. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. De novo. Tua graça me basta, tua presença é meu prazer. De novo. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo,
graça me basta, tua presença é meu prazer. E só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. E só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos alcançar a tua graça pela fé. Pela graça. Oh, abraçamos a graça. Somos abraçados por ela. Pai, eu preciso da graça. Eu preciso dela na minha vida. Oh, para entender o teu amor por mim, para ter acesso às tuas promessas e para que eu tenha relacionamentos cheios da tua graça. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Quando você semeia graça nos seus relacionamentos, você colhe graça nos teus relacionamentos. Quando você semeia graça, você colhe graça nos teus relacionamentos. Espírito Santo, oh, enche-nos com o teu poder. Livra-nos de toda amarra, de toda acusação. Livra-nos, Senhor, de toda acusação. Livra-nos de toda acusação. Oh, que nós possamos tomar posse da tua promessa. Que nós possamos tomar posse, viver a tua promessa, viver a tua graça. Em nome de Jesus. E aí, Senhor, a nossa alma está livre. A nossa alma está livre. A nossa alma está livre para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, afinal de contas nós temos a graça pelo amor dele, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, cada um de nós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa igreja ora pela sua família. Essa semana. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? O que está faltando? Vamos falar bem alto. Devocional. O que está faltando? Devocional. Na sua vida amanhã. Devocional. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.